Jesus Cristo. Olá, querido irmão, querida irmã, Deus abençoe a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos então na aula 5 do estudo da Epístola de Romanos, tá? Na escola bíblica, tá certo? Vamos dar continuidade então. Hoje nós vamos estudar o capítulo 4, se Deus permitir, vamos tentar estudar o capítulo 4 inteiro, né? Vamos orar então, uma breve oração. Bendito Deus e Pai, querido Deus, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. Que Deus abençoe, Senhor, esse estudo. Que o Senhor, Pai, que o Senhor esteja ungindo, Pai, esse estudo, para que o que seja dito aqui, Senhor, seja para a Tua glória, para o Teu louvor. Que nós não temos interesse nenhum, Senhor, de ensinar algo que não é da Tua palavra, que não é, Senhor, do Teu Espírito Santo, Pai. Nos ajuda, Senhor, nos dá graça. Abre também os nossos ouvidos para ouvir a Tua palavra. Grava essa palavra no nosso coração, Senhor, num bom depósito. Deus querido, em Teu nome nós oramos, agradecemos e confiamos em Ti. Confiamos que o Senhor é o nosso professor e que tem toda a condição do Senhor, tem toda a condição de nos ensinar. Fica conosco, Pai, e nos abençoa. Eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, então capítulo 4 da Epístola aos Romanos, tá bom? Nós vamos começar o estudo então, tá? Bom, relembrando aqui um pouco do que foi dito, nós estudamos nos 3 primeiros capítulos, nós vimos desde o tema da epístola, nós vimos o porquê Paulo escreveu a epístola, o tema da epístola, justificação pela fé, não é isso? Nós falamos um pouco sobre isso, sobre o evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aí quando ele vai entrar no capítulo 2, ele mostra a condição humana, né? Como o homem pecou e por isso ele está longe da graça de Deus, da glória de Deus, né? Porque o homem caiu, né? O homem, nós vimos lá desde Adão, né? Desde o pecado original ali da queda do homem, o homem e a mulher, ambos pecaram, né? E nós vimos a condição que o homem estava. O homem não tinha condição, não tem condição, aliás, de se salvar por si mesmo, de obedecer a Deus, né? De ser salvo por suas obras, por suas boas obras. O homem não tem condição de obedecer à lei de Deus. Aquela lei que foi dada a Moisés no Monte Sinai, né? Os 10 mandamentos. O homem quebrou as tábuas da lei. Isso é bem claro em toda a Escritura, né? Mostra como o homem não tem condição de cumprir a lei de Deus. E por isso comete iniquidade. Iniquidade, ou pecado, é descumprir as leis do Senhor. Amém? E aí nós vimos lá no final do capítulo, do meio do capítulo 3 para frente ali, até chegar no capítulo 4. Aliás, no início do capítulo 3, nós vemos a justiça do homem, a justiça própria do homem, de querer se justificar diante de Deus. Né? E do meio do capítulo ali, mais especificamente do verso 21 até o verso 31, nós vemos a justiça que procede de Deus. E no capítulo 4 agora, nós vamos ver o apóstolo Paulo detalhando mais essa justiça. Primeiro ele fala da justiça que procede de Deus, que não é segundo as obras da lei, mas segundo a graça, né, que é nos dada por meio da fé. Como diz em Efésios capítulo 2, verso 8, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. No verso 9, não vem de obras para que ninguém se glorie. Tá vendo? Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. E então, no capítulo 3, do verso 21 até o 31, ele vai falar dessa graça que nos salva, né? E Deus utiliza a fé para isso. Ele nos dá uma fé
pela qual nós podemos nos agarrar ao Senhor, nos segurar no Senhor e sermos salvos. Por pura bondade do Senhor, aleluia. Pela obra que Ele fez na cruz do Calvário, né, que o Senhor fez na cruz do Calvário. Ele derramou seu sangue e nós cremos no que o Senhor fez e que Ele ressuscitou o terceiro dia. Nós nos apegamos a isso pela fé, né? Fé que Ele mesmo deu. Ele é o autor da fé. E isso nos é imputado como justiça. Agora o apóstolo Paulo vai mostrar a base disso, dessa verdade, no Antigo Testamento. Da onde que ele extraiu essa doutrina, né? Por que somos filhos de Abraão? Pela fé. É assim que Jesus falou que aquele que crê nele, que crê em Cristo, é filho de Abraão pela fé. E se apropria da promessa feita a Abraão, né? Deus falou para Abraão que iria abençoá-lo. No capítulo 12 de Gênesis fala que Abraão, de ti farei uma grande nação e te abençoarei. Então Deus promete uma herança para Abraão, né? Ou seja, uma terra, uma herança, uma posteridade, né? Que viria o herdeiro, não os herdeiros, mas o herdeiro, né? E também Deus promete para Abraão, Deus abençoa Abraão no capítulo 12. E no capítulo 15, do capítulo 15 de Gênesis, desculpa, esqueci de falar, Gênesis capítulo 15, nós vamos dar uma olhadinha. Deus faz um pacto com Abraão, uma aliança com Abraão. E essa aliança com Abraão, ela é anterior à aliança feita no Sinai. No Sinai. A aliança no Sinai veio 430 anos depois de Abraão. Então, quando o povo quis fazer uma aliança com o Senhor lá no Monte Sinai, já existia uma aliança anterior. Compreende? E essas duas alianças são diferentes, irmãos. São diferentes. Quando nós cremos em Jesus Cristo, confessamos os nossos pecados, nos arrependemos, confessamos nossos pecados, cremos no Senhor Jesus Cristo, na obra maravilhosa que Ele fez na cruz, na sua ressurreição, cremos que o sangue dele nos purifica de todo o pecado. Quando nós nos apropriamos dessa verdade pela fé, nós cremos essa verdade ela então é imputada por justiça. Nós recebemos a vida do Senhor, e isso é imputada por justiça. Amém? Vamos olhar isso agora com mais detalhes. O apóstolo Paulo vai mostrar a base disso, tudo que ele já vem falando, essa justiça que procede de Deus, a base disso no Antigo Testamento. Irmãos, é muito importante. Nós precisamos ter clareza nesses assuntos, irmão. Porque senão nossa fé, a gente fica voando de lá para cá. Cada coisa que falam, a gente ouve uma coisa, ouve outra, e a gente fica perdido. Nossa fé tem que estar embasada na palavra de Deus, irmãos. O que a palavra de Deus diz sobre isso? É muito claro aqui em Romanos. Muito claro. E o apóstolo Paulo também trata desse mesmo assunto em Gálatas, no capítulo 3. Ele fala do mesmo, desse mesmo pacto de Abraão. Inclusive tem alguns detalhes em Gálatas que a gente pode dar uma olhadinha também. Tá bom? Então vamos ver isso? Vamos começar com a leitura aqui em Romanos. E daí a gente vai pensando os textos, tá bom? E os irmãos, eu creio que os irmãos vão compreender essa verdade tão tremenda da palavra de Deus no Novo e no Antigo Testamento. Louvado seja o nome do Senhor. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão? Estou no capítulo 4, verso 1, tá bom? Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tendo que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Onde é que está isso? Gênesis. Nós vamos dar uma olhadinha lá já daqui a pouco. Exatamente essa mesma frase. Abraão creu e foi imputado por justiça, porque ele creu. Tá bom? Não foi porque ele obedeceu a Deus primeiramente, foi porque ele creu. Amém? A obediência, na verdade, é da fé. Ele creu em Deus, né?
Ele saiu da terra dele, ali, o fato dele ter saído da terra dele simboliza ele saindo do mundo, irmãos. Ele deixando o mundo. Amém? Ele saiu debaixo da terra de Ur dos Caldeus. Os irmãos sabem que aquela região de Ur dos Caldeus é a região da Babilônia ali. Depois vai se chamar de Babilônia. Ele não estava bem na Babilônia, na verdade. Tá? Mas é uma região ali do Iraque e tudo ali, tá? Aquela região, Ur dos Caldeus. E ele sai dali, debaixo daquela parentela física, vamos dizer assim, né? Da carne, né? Então simboliza isso, ele saindo debaixo da carne para entrar no ambiente do espírito. Tá certo? Então Abraão está se arrependendo, isso mostra o arrependimento de pecados, ele deixando o mundo, compreende? Tá certo? Então vamos continuar aqui. Vamos ler o 3 de novo aqui. Pois que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. O que ele está falando aqui, irmãos? Ele está falando que a aliança que Deus fez com Abraão não é segundo recompensa. A pessoa faz algo e ela é recompensada como um salário. Compreende? É disso que ele está falando. Por exemplo, se você faz algo para alguém, você combinou com alguém. Vamos supor que você combinou de fazer o jardim de uma pessoa e você vai levar o dia inteiro para fazer, para limpar o jardim de uma pessoa, né? Vamos ver assim. Aí você trabalha lá 12 horas por dia e no final do dia você apresenta o seu trabalho e fala assim, olha, tá aqui o jardim que eu prometi que eu faria, tá aqui. Aí a pessoa olha e fala, muito bom, gostei, parabéns. Aí a pessoa vai e paga o salário lá do dia para a pessoa. Então, isso é o pagamento, é uma dívida. Por quê? Porque tem uma promessa. A pessoa fez um acordo, né? Cada um entrou com a sua parte, né? O trabalhador entrou com o seu trabalho e o empregador, aquela pessoa que está contratando, na verdade, o trabalho, o contratante, né? Tem uma dívida a ser paga, porque aquela pessoa executou o trabalho, né? Então, o que trabalha tem direito ao seu salário, a sua recompensa pelo seu trabalho. É disso que ele está falando aqui. Então, ele está querendo dizer que o pacto que Deus fez com Abraão, a aliança que Deus fez com Abraão, não era segundo a dívida. Compreende? Não é porque Abraão fez algo de bom para Deus, não é porque Abraão obedeceu às leis de Deus, cumpriu perfeitamente as leis de Deus, então Deus se agradou tanto, falou, olha, então vou te dar um salário, porque você me obedeceu. Compreende? Não é isso. Não é essa a lei. Desculpa, o pacto com Abraão, né? A aliança com Abraão. Tanto que ele fala aqui no verso 5, mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Ou seja, não pelo que ele fez, mas pela fé que ele teve, ele creu, ele se apossou daquilo pela fé. Então aquela verdade, aquela justiça de Deus, né? Aquela justificação vem sobre aquela pessoa, o ímpio, ou seja, aquela pessoa que não obedecia a Deus, então vem aquela justiça, né? E a pessoa recebe aquela justificação. Deus olha para aquela pessoa e fala, é justo. Compreende? Não pelo que ela obedeceu, pelo que ela fez de bom, porque ela era boazinha, porque não. Não é isso. É porque ela se apropriou pela fé. Essa fé que se arrependeu, que creu e que caminha no Senhor agora. Então é imputada por justiça. Glória a Deus. Verso 6. Assim também Davi declara bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras da lei, dizendo, bem-aventurado aquele cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Está vendo? Então a pessoa era pecadora. Mas para a pessoa
a pessoa ela precisa reconhecer que ela está no pecado, compreende? Ela precisa se arrepender. Lembra que Jesus disse que ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. O médico vem para os doentes e não para os sãos. Aquelas pessoas, aqueles fariseus, aqueles mestres da lei e tal, eles não achavam que eles eram doentes. Entenda a doença aqui, irmãos, como pecado. Compreende? É essa doença que ele está falando aqui. É o pecado. Pode ver que ele está falando que ele chama de maldade, né? Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Tá vendo? Cujas maldades são perdoadas e cujos pecados cobertos. Tá vendo? A maldade, o pecado. Essa é a doença do homem, irmão. Essa é a principal doença. A doença física do corpo é só consequência dessa doença chamada pecado, maldade. Tá vendo? A ruindade do coração do homem, a malícia. Tudo aquilo que a gente estudou no capítulo 2 ali. Lembra? Que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Tá vendo? Só que a pessoa precisa primeiro reconhecer que está nessa situação, que está nessa depravação terrível, nessa condição do pecado. Aí a pessoa reconhece isso, se arrepende dos seus pecados e fala, meu Deus, o que eu fiz da minha vida até agora? E a pessoa se arrepende, clama o Senhor, clama o sangue do Senhor. Aí aquele sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E pela fé nós somos introduzidos, nós saímos lá de Ur dos Caldeus, né, metaforicamente falando, né, figura ali falando. Nós saímos e somos peregrino em terra estrangeira. Abraão caminhou como peregrino, mas ele tinha um alvo, que era Jerusalém, que era Nova Jerusalém, né, para nós. Compreende? Então agora nós saímos daquela realidade do mundo do pecado e estamos sendo introduzidos numa outra esfera. Uma outra esfera. Nós estamos na esfera espiritual, saímos da carnal, entramos na espiritual. E nós temos que andar segundo essa nossa nova esfera. Mas nós vamos falar disso um pouquinho mais para frente. No verso 8, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Tá vendo? Esse o pecado aqui, irmãos, é no singular. Tá vendo? Isso é muito importante, tá? É importante falar. Já comentei isso outras vezes, mas eu vou comentar de novo. O pecado no singular, ele fala da natureza pecaminosa do homem. Tá vendo? É a condição caída do homem. É aquele pecado lá que desde Adão. Aquele primeiro pecado, porque um pecado só bastou para tirar toda a raça humana da presença de Deus. Um pecado só. Tá vendo? O apóstolo Paulo vai tratar disso e tem outros textos ali que ele fala disso, que ele fala que por causa de um pecado, né? Em Gálatas a gente fala um pouco disso, né? Aqui também. A questão do pecado, né? O verso 9. Vem, pois, a bem-aventurança sobre a circuncisão, somente ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como Abraão, como justiça a Abraão. Vou ler de novo essa parte aqui. Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. O que é imputar? Imputar é algo que você não merece, algo que você recebe. Imputou. Você simplesmente recebeu. Compreende? Imputou. Pegou e colocou em você. Imputou. Certo? Não é algo que você fez para merecer. Imputou. Tá certo? Ele pega aquela justiça que é de Cristo, justiça perfeita, santa, aquela obra maravilhosa de Cristo, redentora, e imputa em você, em mim. Imputou. Compreende? Imputado como justiça. E 10 fala assim, no verso 10. Como foi, pois, imputada, estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. O que ele está dizendo aqui? Quando Deus fez esse pacto com Abraão, nós vamos já ver esse pacto lá no Antigo Testamento. Quando Deus fez esse pacto com Abraão, essa aliança com Abraão,
Ele fez antes de mandar Abraão se circuncidar. Eu creio que os irmãos sabem o que é circuncisão, nós já falamos um pouco disso, né? É aquela marca na carne do homem que é feita ao 8º dia. E o que ela representa? Representa que Deus tem uma aliança com aquela pessoa e que aquela pessoa vai andar segundo as pisadas de Deus, segundo as pisadas do Senhor. Ou seja, aquela pessoa vai na carne, ela vai santificar a carne dela para o Senhor, ou seja, ela não vai viver uma vida de pecado, ela vai viver uma vida consagrada ao Senhor. É disso que fala a circuncisão. É uma marca na carne, é para a pessoa se lembrar na carne que ela tem uma aliança com o Senhor. Compreende? É isso que fala a circuncisão. Só que essa aliança na carne, ela vem depois da aliança que Deus fez com Abraão. Entende a questão do apóstolo Paulo aqui? Porque a aliança que eu faço na carne, eu estou dizendo para o Senhor assim: Senhor, eu vou te obedecer. Mas primeiro, antes de eu dizer para o Senhor, eu vou te obedecer, ou seja, a minha carne vai te obedecer, antes de eu gravar essa mensagem no meu corpo, fisicamente falando, né? Ali, que é a circuncisão, tem aquela promessa que foi Deus quem fez e não o homem. Foi Deus quem fez. Irmãos, isso é muito importante, irmão. Isso é muito importante. O pacto do Sinai é um pacto bilateral. Se você ler lá em Deuteronômio, você vai ver isso. Né? O pacto do Sinai consiste em: se você obedecer, você é abençoado. Se você desobedecer, você é amaldiçoado. Esse é o pacto do Sinai. O pacto de Abraão, como é que funciona lá? Só um lado promete, é um pacto unilateral. Compreende? Ele não consiste no fato de Abraão ter obedecido para receber o pacto. Eu sei, é chocante isso, né? É chocante. Dá a impressão que eu estou pregando aqui é para a pessoa não obedecer a Deus. Não é isso não, irmão. Não, não, não. Presta bem atenção nessa aula, irmãos. É muito importante, senão você vai ficar confuso. Se possível, até assista mais de uma vez, tá bom? Glória a Deus. É importante você entender isso. Eu não estou dizendo para você desobedecer a Deus. Não. Abraão creu e foi imputado por justiça e depois ele foi circuncidado. A circuncisão nossa, na verdade, ela foi entre aspas, né, substituída pelo batismo. Tá? Nós não temos mais que fazer circuncisão, mas nós nos batizamos em Cristo. Tá bom? Mostrando essa realidade que aconteceu interiormente em nós, mostrando exteriormente também. Tá bom? Compreende a ideia? Né? Mostrando que morremos e ressuscitamos com o Senhor. Por isso que o menino era circuncidado ao 8º dia. O 8 na Bíblia é o número de ressurreição. Né? O domingo, Jesus ressuscitou no domingo. Domingo, ou ele é o primeiro ou ele é o 8º dia, compreende? Primeiro dia da semana, o 8º, porque o sábado é o 7º, né? Depois do sábado vem o domingo, então depois do 7 vem o 8, compreende? É o número da ressurreição. Por isso que o menino era circuncidado do 8º dia, porque ele fala da ressurreição de Cristo. Tá vendo? E a nossa carne ressuscitou, quer dizer, nossa carne não, desculpa. O nosso ser ressuscita em Cristo, né? E nós ressuscitamos para quê? Para viver uma nova vida, uma vida de obediência ao Senhor. Compreende a ideia? Tá vendo? Então nós morremos para o mundo, morremos para o velho homem, para o pecado, para a escravidão do pecado, e nós temos agora a liberdade de andar por causa da ressurreição do Senhor. Então, no batismo nós ressuscitamos com o Senhor. Compreende a ideia? Para quê? Para viver a mesma vida? Não, para viver uma nova vida. Mas glória a Deus que nós estamos debaixo de um pacto que é pela fé, não é pelas obras. Ou seja, o pacto que nós temos com Deus, ele não contempla o erro, a questão do erro. Se eu errar, estou fora do pacto. Não.
Eu tenho o sangue de Jesus, eu vou lá e me lavo no sangue de Jesus. Sabe, irmãos, eu posso me chegar ao trono, eu posso chegar ao trono da graça. Compreende? Porque o cordeiro foi morto uma vez só. Uma vez só. Não tem que, eu pequei, agora eu vou lá, vou ter que imolar o cordeiro, porque o sangue de Jesus só me purificou dos pecados para trás. Agora para frente é outra coisa. Não, é o mesmo sangue do cordeiro. Eu posso chegar e me lavar, Senhor, me perdoa. Eu pequei, oh Deus, me perdoa, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. Oh Deus, dá-me força para não cair mais, Senhor. E vai e se lava no sangue do cordeiro. E continua a vida, irmãos. Continua a carreira cristã, glória a Deus. Né? Não estou incentivando ninguém a pecar, não. Né? O apóstolo João fala, filhinhos, não pequeis. Não pequeis, é para não pecar. Mas se pecar, vocês têm advogado junto ao Pai. Jesus Cristo. Amém? Aquele sangue está valendo ainda, irmão. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Imagine se a gente não tivesse o sangue ainda para nos... Né, irmãos? É o mesmo sangue, é o mesmo sacrifício, é a mesma aliança, não é outra. O Senhor morreu uma vez só. Amém? Glória a Deus. No verso 11. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada. Ou seja, estou lendo o verso 11, tá? E vou continuar aqui no 12. E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas também os que andam nas pisadas daquela fé de Abraão, tá vendo? Fé para viver, fé para caminhar, as pisadas, tá vendo? Ou seja, a fé que você precisou, você recebeu, foi imputada por justiça, agora você precisa continuar caminhando na fé. Tá vendo? A fé é para caminhar. Eu costumo dizer, né? Graça para viver e graça para caminhar. Não é só graça para viver, para receber nova vida. Mas e aí, eu recebi a nova vida, mas eu vou continuar vivendo do mesmo jeito? Não. E agora, irmão, não é assim também não. A pessoa às vezes tem uma ideia errada, irmãos. Olha, presta bem atenção no que eu vou dizer. A pessoa tem uma ideia errada, que ela acha assim, Jesus, amém, apagou todos os meus pecados e tal. Agora eu vou viver uma vida certinha e tal, eu tenho que me esforçar para viver uma vida certinha. Irmãos, essa pessoa, ela corre risco de errar de novo. Porque ela tipo assim, ela entende que Deus fez algo por ela, amém, ela não podia fazer, mas agora ela pode. Então agora eu vou fazer, eu posso, agora eu posso. Ou seja, ela vai continuar confiando na carne, irmão, para fazer as coisas de Deus. Que loucura isso, irmão. Nós continuamos dependendo do Senhor. Porque nós ainda temos a carne. Essa carne aqui, irmãos, ela é inclinada para o pecado. Nós vamos ver isso mais para frente. Ela é inclinada para o pecado. Né? Mas o Espírito que tem dentro de nós, né? O nosso Espírito, que é o mordomo do Espírito Santo, esse daí ele é inclinado para o Espírito. Então nós temos que dar ouvidos ao Espírito. Tá vendo? Se nós nos inclinarmos para a carne, nós vamos desobedecer a Deus de novo e vamos pecar. Se nós nos inclinarmos para o Espírito, nós vamos obedecer a Deus. Compreende? Mas nós dependemos da graça mesmo assim, mesmo depois de termos nascido de novo. Sermos regenerados no Espírito, recebermos vida do Senhor. Estávamos mortos em delitos e pecados. Mas agora nós precisamos da vida de Cristo para caminhar também. Não é só para viver, é para caminhar. Amém? A caminhada cristã só começou, então eu preciso da fé, eu preciso me apropriar pela fé. Essa fé de Abraão, que é assim, ó, também andam nas pisadas da fé de Abraão, nosso pai, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão, ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Irmãos, olha só que tremendo isso que eu vou mostrar para vocês. Se você quiser ver isso com mais profundidade, tem uma pregação no canal da Igreja Bíblica Cristã,
Uma pregação que já estava lá, que eu fiz antes, na verdade, antes, né, da Igreja Bíblica Cristã, né, que era outro canal, daí mudou o nome e tal, mas a pregação continua lá. Chama-se O Pacto de Deus com Abraão. Eu vou mostrar com mais detalhes isso aqui, tá bom? Que nós estamos vendo. Se você tiver interesse, é importante você entender isso, irmãos. É muito importante. Esse é um dos assuntos mais importantes da Bíblia, irmãos. Entender o que é o Pacto de Deus com Abraão. Porque nós somos chamados filhos de Abraão, pela fé. E por que nós somos chamados filhos de Abraão? Porque nós estamos debaixo daquela aliança que Deus fez com Abraão. Que, na verdade, era uma sombra do que Cristo fez na cruz do Calvário. Compreende? A nossa aliança, na verdade, é do Calvário, né? Ao qual aquela aliança de Abraão é sombra. Amém? Glória a Deus. Mas o Senhor já estava mostrando desde lá a obra que ele ia fazer na cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, eu vou dar uma pausa aqui no verso 13. Daqui a pouco nós vamos ler a continuidade. Vamos dar uma olhadinha então. Deixa eu ver aqui. Eu vou ler mais um pouquinho, daí nós já vamos dar uma olhadinha em Gênesis, tá? Verso 14, então. Pois os que são da lei são herdeiros, logo... Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa aniquilada. Ou seja, se Deus depende que o homem obedeça para ele fazer alguma coisa, então os que são da lei, ou seja, se você quer viver pela lei, então você obedeça a ela plenamente, não fale nunca em nada, então você vai ser justificado porque você obedeceu a Deus, porque você, né, teve uma vida íntegra sempre, então você obedeceu, então é isso que ele está falando aqui. Então não precisa daquela promessa, né, que é por meio da fé. Amém? Ou seja, é um pacto bilateral. Nós vamos ver isso, irmão. O homem promete, Deus promete e está resolvido. Cada um faz sua parte, cumpriu a sua parte, Deus vem e dá o pagamento, porque ele estava devendo para você, você cumpriu. Ele falou, se você fizer, eu te pago. Então você foi lá e fez e pagou. Mas, irmãos, esse é o problema, irmão. O povo não entendeu isso, né? A maioria do povo de Israel, né, não entendeu isso. Eles não entenderam isso. Eles achavam que podiam cumprir a lei. Compreende? A loucura até. Achar que pode obedecer a Deus em tudo, irmãos. Pode ter o caráter de Cristo por si mesmo. Jesus provou em vários episódios e por último provou lá na cruz que o homem não tem condições, irmão, de cumprir a lei. Não tem condições. Se o homem tivesse condições de cumprir a lei, Deus não tinha enviado Jesus para morrer na cruz, irmão. O Senhor só falava assim, então cumpra aí, você não está cumprindo o que você não quer. Mas o homem não tem condição por causa dessa natureza do pecado, por causa daquele primeiro pecado, entende? O homem estava escravo do pecado. O homem carnal é escravo do pecado, irmão. Ele não é livre, é escravo do pecado. O 15, porque a lei opera a ira, porque onde não há lei, também não há transgressão. Tá vendo? Então existe uma lei e ela tem que ser cumprida. Se ela não for cumprida, né, a lei vai operar a ira. Se você não cumpriu, vem a maldição, vem a ira. 16. Porquanto é pela fé para que sejam segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade. Não somente a que é da lei, mas também aquele que é da fé de Abraão, ao qual é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber Deus, ao qual vivifica os mortos, e chama as coisas que não são como que se já fossem. Aleluia. Estou falando que é uma obra de Deus, irmão, não é do homem. Compreende? Aqui é a questão. Ele está falando aqui, irmão, olha só, que
que é segundo a graça, ou seja, é dom de Deus. O que é dom? É presente de Deus. Não vem de obras, não é pelo que você fez para Deus. Compreende? É pelo que Ele fez, que Ele cumpriu naquela cruz. É por isso que você pode ser salvo, você é salvo. Compreende? Você se apropria dessa realidade, dessa verdade pela fé. Fé que inclusive veio dele, porque a palavra de Deus diz que ele Jesus Cristo é o autor da fé, o autor e consumador da fé. Aleluia. Então, irmãos, olha só. Vamos ler então essa questão. Ele fala assim, né? Só fazer uma observação aqui. Ele fala que que a promessa, no verso 16, né? A fim de que a promessa seja firme a toda posteridade, não somente aquela que é da lei. O que ele quer dizer com isso? Aquele que é da lei. Aquele que está debaixo daquele outro pacto do Sinai. Entende? Ou seja, são os da lei, são os que estão debaixo daquele pacto, daquele concerto no Sinai, daquela aliança do Sinai. Então, o que os judeus não entenderam é que até aqueles que estão debaixo da lei, na verdade, como eles eram filhos de Abraão na carne, então eles também estavam debaixo, né, pela fé, se eles tivessem crido, lógico, né? Se eles tivessem crido como Abraão creu, então eles também se apropriariam da aliança, na verdade, que é pela fé. É isso que eles não compreenderam. Eles deveriam ter se apropriado dessa aliança, ou seja, ter recebido como imputação a graça de Deus. Mas não, eles rejeitaram a graça para viver pelas obras. Esse é o problema, irmãos. Isso é muito sério. Não estou dizendo aqui que você não deve praticar boas obras. Sim, mas tendo a consciência de que a obra de Deus é Ele que fez primeiro. Amém? Você não fez nada, nem eu fiz nada. Ele é que fez. E daí, nele, estando nele, morando nele, habitando nele pela fé, é que podemos, agora sim, ter boas obras. Mas é Ele em nós. Que na Efésios capítulo 2, verso 10 diz assim: nós somos salvos para quê? Para as boas obras, para que andássemos por elas. Obras que Ele preparou de antemão para que andássemos nelas. Assim que fala o texto, né? Compreende? Então, quer dizer, é pela graça, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie, mas as boas obras Deus preparou de antemão para que andássemos nelas, tá vendo? Então, as boas obras têm que ser consequência dessa vida que nós recebemos. Não inverta essas duas coisas, porque se inverter dá problema. Você achar que você é salvo porque você fez algo bom, aí dá problema. Aí dá problema sério, irmão, sério. Aí você acha que você está comprando a sua salvação, sem perceber. Irmãos, e essa é a mente do homem caído, irmão. Essa é a mente do homem caído. O homem caído não consegue assimilar a graça. Se não for pelo Espírito, o homem não consegue assimilar a graça, irmão. Ele sempre tem aquela ideia de retribuição. Ele não consegue aceitar que é de graça. Sabe por que a salvação é de graça, irmão? Sabe por quê? Não é porque não tem valor, não. Tem valor sim. Tem um preço. Só que esse preço é tão alto que você e eu não poderíamos pagar. É o preço do sangue de Jesus, irmão. Olha que preço altíssimo. Por isso que Deus dá de graça, porque você não pode, nem eu posso pagar. Compreendeu? A seriedade, o nível elevado dessa aliança. Vamos dar uma olhadinha lá no Gênesis capítulo 15, tá? Só para você entender um pouquinho melhor. Gênesis capítulo 15 fala desse pacto que Deus faz ali. Eu vou ler rapidinho aqui, tá? Para a gente poder entender. Depois a gente volta aqui no capítulo 4. Gênesis capítulo 15 diz assim: Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão. Eu não tinha mudado o nome ainda, Abrão.
Isso mostra alguma coisa. Mostra que Deus não tinha ainda feito o pacto. Deus vai mudar o nome dele a partir do pacto, tá? Ou seja, Deus tinha anunciado para Abraão que abençoaria, que daria, só que Abraão ainda não tinha sido imputado por justiça, né? Abraão, ele estava vislumbrando isso, mas aí Deus vem e estabelece o pacto. Ou seja, Deus muda Abraão, a natureza de Abraão. Abraão nasce de novo. Tá? Esse é o símbolo do novo nascimento. Depois você lê lá, em João capítulo 3, leia o capítulo 3 do Evangelho de João, para você entender o novo nascimento nessa ótica aqui, irmão. O novo nascimento, nascer de Deus, tá bom? Amém. Vamos ler aqui o capítulo 15, senão a gente vai ficar muito extensa essa aula. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou teu escudo e teu grandíssimo galardão. Ou seja, Deus é a cobertura, o escudo, irmão. Esse escudo é de cobertura, compreende? Ou seja, eu te guardo, Abrão, e te dou o galardão. Galardão que? Promessa futura, irmão. A recompensa. Eu sou a tua recompensa. Olha que palavra tremenda. Verso 2. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que hás de me dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é Damasceno Eliezer. Abraão está falando assim: olha, como é que o Senhor vai me abençoar? Como é que o Senhor vai me dar vai fazer de mim uma grande nação, que ele falou lá no verso 12? Tudo se eu não tenho filho, né? O Senhor não me deu filho, eu já estou velho, o Senhor não me deu filho, né? E aí? Disse mais Abrão: Eis que não me tens dado semente, ou seja, filho. E eis que um nascido na minha casa, será meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor dizendo: Este não será teu herdeiro. Ele está falando que ia ser o mordomo dele, o herdeiro, né? Falou: Não, esse não será teu herdeiro. No verso 4, aqui, no meio do verso 4, parte B. Mas aquele que de ti será gerado, esse será teu herdeiro. O apóstolo Paulo vai falar assim: não como sendo muitos herdeiros, mas um herdeiro só. É Cristo, irmãos. Aqui, claro que ele está falando de Isaac, mas Isaac é sombra do herdeiro, que é Cristo. Compreende a ideia? Verso 5. Então levou fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se é que podes contar. E disse-lhes: assim será a tua semente. Tá vendo? Mandou olhar para o céu para ver as estrelas, falou assim: você consegue contar? Não. Então essa vai ser a tua, esses são os teus tua herança aí. Olha só, o verso 6 diz assim: e creu ele no Senhor e lhe foi imputado isto por justiça. Lembra que a gente falou que o apóstolo Paulo está citando Gênesis aqui, ó. Então, capítulo 15, verso 6. E creu ele no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Verso 7. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, ó. Ur dos Caldeus, tirou do mundo, lembra? Para dar-te a ti esta terra, para herdares, desculpa. Então ele está falando da promessa da terra. Tá vendo? Então, olha só, irmãos, o pacto de Deus que consiste na bênção e na promessa da terra. Então, aqui a bênção representada pelo herdeiro e a terra prometida. Tá vendo? Um herdeiro, uma herdade, né? Ou seja, daquele herdeiro os outros, né? Toda a descendência. Mas eles não vão ficar vagando por aí, eles precisam de uma terra, compreende? E a terra é a terra prometida, ali no caso aqui é Jerusalém, ali, né? Israel, né? Aquela terra de Canaã, né? Mas que é uma sombra da herança que nós vamos receber em Cristo, amém? A Nova Jerusalém.
no 8 diz assim: E disse ele: Senhor Jeová, como sabereis que hei de herdá-la? E disse-lhe: Toma uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes e partiu pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. Ou seja, irmãos, depois se você ler lá, né, Levítico, você vai ver esses animais, Deus mandando oferecer esses animais, né, como no holocausto, tal, então, enfim. E o pombinho não podia partir, né? O que quer dizer isso, irmãos? Quer dizer que quando a pessoa no Antigo Testamento ia fazer um pacto, vamos supor que eu e você vou fazer um pacto, né? Eu vou vender minha casa para você, tá bom? Aí eu falo assim, olha, você me paga metade agora e eu te dou a casa. E daqui um ano eu volto para receber outra metade do valor, tá bom? Então nós vamos... Só que naquela época não tinha cartório, né? Como é que era o cartório? As pessoas partiam os animais dessa mesma maneira aqui que está falando, partiam os animais, aí a gente passava pelo meio dos animais partidos, né? Colocava um de frente para o outro ali, e eu passava prometendo e você passava prometendo, fazendo uma aliança. Falava assim, ó, me parta assim Deus se eu não cumprir a minha parte. Eu passava falando assim. Onde eu sei disso? Que está escondidinho na palavra de Deus lá. Jeremias capítulo 34. Tem um verso lá, vou até ler para vocês aqui para não... Ó, Jeremias 34, 18, tá? Jeremias 34, 18 diz assim: E entregarei os homens que transgrediram a minha aliança, que não cumpriram as palavras da aliança que fizeram diante de mim com o bezerro, que dividiram em 2 partes e passaram pelo meio das suas porções. Tá vendo? Então, os homens faziam uma aliança assim no Antigo Testamento. Então, eu estou vendendo a casa para você, aí eu passaria assim, ó, no meio dos animais e falaria assim, ó, me parta assim Deus se eu não cumprir a minha parte, ou seja, se eu não entregar a casa para ele, para você, tá bom? E daí você passa pelo meio dos animais e fazendo a mesma promessa. Me parta assim Deus se eu não pagar a entrada e pagar daqui um ano a segunda parte. Então me parta Deus como partiu esses animais, tá vendo? É uma aliança de sangue, se eu não cumprir é morte, irmão. E Deus vem e parte, cai um raio na pessoa, parte ela no meio. Entendeu? A ideia. E daí a gente passa 3 vezes prometendo. E depois que fez a promessa, a gente pega aquela carne e põe fogo. A gente pega, ateia fogo em cima de todos aqueles animais partidos. Põe fogo nele. Entendeu? Selando, porque daí ninguém pode passar mais, entende? Compreende? Está feita a promessa, ninguém pode, na verdade a ideia de botar fogo é que ninguém pode revogar, entende? É irrevogável, essa é a ideia. Olha que importante isso, irmão. Então voltando aqui para o texto, né? Então é isso que Deus fala para Abraão. Fala, Abraão, você sabe como é que faz um pacto, né? No Antigo Testamento, você sabe fazer. Você vai lá, pega os animais, parte no meio, né? Para a gente fazer o acordo, tá bom? Abraão queria uma garantia de que Deus ia fazer essa aliança com ele, tá bom? Então, irmãos, ele falou assim, o Senhor falou assim para ele, falou, Abraão, você sabe como faz o pacto, né? Você sabe. E daí Abraão pegou e partiu os animais e daí ele acreditou que ia passar no meio, né? Mas não, irmão, não foi assim que aconteceu. Olha só, vamos continuar aqui, lendo aqui, né? O verso 10 ele fala assim, né? E trouxe-lhe, então Gênesis capítulo 15, verso 10, né? E trouxe-lhe todos estes e partiu-os pelo meio e pôs cada parte deles em frente uma da outra. Mas as aves não partiu. Nós já tínhamos lido, né? E o 11. E as aves desciam sobre os cadáveres. Abraão, porém, os enxotava. Olha só agora, ó, presta atenção, irmão, no verso 12, ó.
E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão. E eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. E então disse Abraão: saibas de certo que peregrino será a tua semente em terra, que não a sua. Servi-los afligilão 400 anos. Então que Deus começa a mostrar para ele. Abraão cai um profundo sono nele, sabe? Grande escuridão, irmãos. Olha, se te lembra alguma coisa? Grande escuridão no verso 12 aqui na anterior que a gente está lendo aqui, né? Eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. Lembra Jesus na cruz? As densas trevas, lembra? Grande escuridão. Olha só que palavra tremenda, né, irmão? Só que Abraão começa a ter uma visão aqui. Então Abraão, ele dorme, irmãos. Ele vê que aquela descendência, aquela semente, né? Ou seja, aqueles descendentes que viriam depois, né, do descendente, então aquela descendência ela ia ser levada para o Egito, ia ficar cativo lá e tal, né? Vamos pegar aqui no verso, no verso 16. E a quarta geração, vamos pular para o 16, porque ele está falando que foi para o Egito, né, tal, tudo aquilo lá. Tá, então a partir do 16. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia, tá? E daí no mesmo capítulo, no mesmo versículo, a parte B fala assim: Deus faz um pacto com Abraão. Então o pacto é consumado ali, irmão, naquele momento. Deus está dando aquele sonho para Abraão. Abraão está sonhando, irmão, está tendo uma visão, um sonho aqui profético de 400 anos para frente. Tá vendo? E paralelo a isso, Deus está fazendo pacto com Abraão, tá vendo? Deus faz um pacto com Abraão. Verso 17. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo passou por aquelas metades. Tá vendo? Aqui não fala que foi Abraão que fez o pacto com Deus, fala que Deus fez um pacto com Abraão. Pacto unilateral. Percebe, irmãos? Percebe? Naquele mesmo dia, verso 18, naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abraão, tá vendo? É a mesma palavra, que é pacto, concerto. Fez um concerto com Abraão dizendo: a tua semente te tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, e Queneu, e Quenezeu, e Cadmoneu, e Eteu, e Ferezeu, e Refaíns, e Amorreus, e Cananeu, e Girgazeu, e Jebuseu. Tá vendo? A terra prometida. É esse pacto que o apóstolo Paulo vai falar lá. Que Abraão creu e isso foi imputado por justiça. Tá vendo? Mas Abraão, quero que você perceba isso, que Abraão dormiu aqui. Abraão não passou, irmão. Foi o fogo que passou. Deus passou, o Espírito do Senhor passou e já botando fogo em tudo, irmão. Não deixou Abraão passar. Quando Abraão acordou, já estava feito. Compreende a ideia? Aqui. Agora, se você olhar lá no Pacto no Sinai, lá em Êxodo, você vai ver que o povo queria fazer um concerto com Deus. O povo estava pedindo leis. Falou: vocês querem minha lei? Então tá bom. Aí mandou Moisés subir lá no Monte Sinai. Falou: então tá bom, vocês querem obedecer minha lei? A minha lei é essa aqui, ó. Só que se vocês não cumprirem... Olha que interessante que eu vou dizer agora, irmãos. Lá no Pacto do Sinai, enquanto Moisés estava lá em cima, recebendo as tábuas, lá no cima do monte, recebendo as tábuas da lei, com os 10 mandamentos, escrito pelo dedo de Deus. Foi Deus que escreveu as tábuas da lei, com o dedo dele. O que o povo estava fazendo lá embaixo, no arraial? Estava fazendo bezerro de ouro. Tá vendo? E olha só, depois Deus vem com a sua ira e põe fogo em tudo, irmãos. Olha só o símbolo, o bezerro lá, o mesmo bezerro que tem aqui, só que o bezerro que tem lá no Sinai, olha só que absurdo, irmãos.
O bezerro do Sinai foi feito por mãos humanas. O bezerro que tem aqui é um bezerro natural, ou seja, feito por Deus. Que é o mesmo que... lembra, Abel ofereceu o quê? Um cordeiro. Um cordeiro. Que foi o cordeiro feito por Deus, compreende? Ou seja, o sacrifício que Abel ofereceu para Deus em Gênesis lá é baseado no quê? No sacrifício do cordeiro, que é Cristo, irmão. Compreende por que Deus se agradou do sacrifício de Abel, da oferta de Abel, e não se agradou da oferta de Caim? Porque Caim ofereceu o melhor do seu trabalho. Ou seja, ele quis se justificar diante de Deus. Ele quis ser aceito diante de Deus pelo que ele fez de bom. Abel não. Abel ofereceu na base do sangue do cordeiro. Tá vendo? E o cordeiro, ou seja, o bezerro no caso, né? E o bezerro que tem aqui em Gênesis capítulo 15, que é o pacto unilateral, só Deus prometeu, né? Só Deus fez a promessa. Por que só Deus faz a promessa, irmão? Porque ele sabe que Abraão não ia cumprir. Abraão caiu lá na frente. Lembra que Abraão fez uma lambança lá na frente, irmão? Abraão caiu, né? Fez aquela lambança lá com o faraó, com a mulher dele, enfim. Abraão, depois vem com Ismael, né, tal, que eles quiseram dar uma forcinha para Deus ali, né? Ele com a mulher dele, né? Que daí teve Ismael. Falou assim, tá demorando muito, vamos, né? Pega aqui minha escrava, né? Vocês sabem da história. Então, irmãos, o que eu quero dizer com isso? Que no pacto bilateral, o homem prometeu para Deus e não cumpriu, né? E tem mais, ele ofereceu um bezerro feito por mãos humanas, ou seja, obra humana, irmãos. Olha só que absurdo. Qual que foi o resultado disso? Idolatria. Idolatria. O homem cria um ídolo para si mesmo, irmão. Um Deus segundo o seu próprio coração caído, o seu coração pecaminoso. Deus faz um Deus para si, ou o homem faz um Deus para si mesmo, irmão. Olha que absurdo. Esse é o resultado, irmão. Esse é o resultado de confiar na própria carne. Compreende, irmão? Olha, irmãos, eu queria mostrar para vocês lá em Gálatas. Eu vou mostrar rapidinho, tá? Já estamos acabando o tempo aqui. Bem rapidinho. Só para vocês verem a confirmação desse texto aqui. Mas espera aí, a gente não conseguiu terminar a leitura, né, de Romanos aqui. Vamos terminar Romanos. Depois na próxima aula a gente fala um pouco de Gálatas, então, tá? Agora que você entendeu o pacto de Deus com Abraão, você vai ver que o contexto é esse que Paulo está falando aqui. E vamos fazer o seguinte. Você estuda em casa, leia nesse mesmo entendimento aqui, tá? Lê bem devagarzinho, pausado, lê de novo. É Gálatas capítulo 3, tá bom? Você vai ver o que eu estou mostrando aqui, você vai ver em Gálatas muito claro, até mais claro até do que o capítulo 4 aqui de Romanos, até mais claro, tá bom? O pacto de Deus com Abraão. Aqui ele vai falar não só da bênção, mas da herança, tá bom? Porque a promessa é completa, irmão. Lembra? A herdade, o herdeiro, né? E o local onde o herdeiro e os herdeiros, né, depois, iriam entrar, que ele precisa de uma terra. Tá certo? Então a promessa é completa. A bênção e a herança. Tá certo? É isso que consiste a promessa de Deus para nós, irmão. A vida eterna em Cristo e a terra prometida, que no caso é a Nova Jerusalém. A nossa cidadania celestial, nosso lar, irmão. Olha só. A nossa casa. Aleluia. Vamos pegar aqui, acho que do verso Romanos capítulo 4. Vamos só fazer a leitura aqui, daí a gente já vai encerrar, tá? A partir do verso...
Verso 18, né? Nós paramos aqui. O qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe foi dito. Assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Lembra da promessa? Ou seja, o pacto que Deus fez lá, prometendo, falou assim, ó, Deus passou ali e fez a promessa, falou assim, eu vou te dar isso. E não deixou ele prometer, porque Deus sabia que ele ia falhar. E estando certíssimo, 21, estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Ou seja, quem que prometeu, irmão? Foi Abraão que prometeu para Deus? Não, foi Deus que prometeu para Abraão. Pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Por que ele fala também imputado como justiça? Porque primeiro foi imputado como justiça a bênção. Tá vendo? Ou seja, ter um herdeiro, que é Cristo. Ou seja, a vida em Cristo, irmãos. Tá vendo? Mas também, ele fala também por quê? Porque agora tem a terra. Tá vendo? A herança. A herança. Também foi imputado como justiça. Ou seja, uma segunda. São duas promessas em uma, irmãos. Compreende? A promessa consiste de duas etapas. A bênção e a herança. Pelo que isso também foi imputado como justiça. Ora, 23. Ora, não só por causa dele está escrito que lhe fosse tomado em conta, mas também por nós, ou seja, herdeiros pela fé. Por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus Cristo. Você crê nisso? Que Deus ressuscitou Jesus Cristo dos mortos? Aleluia. Nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Tá vendo? Ele morreu, ressuscitou, para que essa bênção e essa herança nos fosse imputada por justiça. Ou seja, é tudo por graça, irmãos. É pelo que Deus fez. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Oh, que bendito seja o nome do Senhor, irmão. Oh, irmão, que verdade é essa? Que maravilha, irmão. Se apropria disso pela fé, irmão. Se agarra à promessa de Deus. Se agarra com o que Deus fez, irmãos. Com o que Deus fez através do Filho dele naquela cruz do Calvário. Amém? Pela fé, irmãos. Recebe isso na tua vida. De uma vez por todas, na tua mente agora, irmão. Eu sei que você já creu no Senhor. Mas recebe isso na tua mente agora, irmão. Para você, sabe? Se agarra a isso. Essa é a nossa esperança, irmão. Não é o que você faz de bom, mas o que ele fez de bom, irmão. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém. Fechamos o capítulo. Não deu para a gente ler Gálatas. Então leia em casa Gálatas capítulo 3. Amém? Leia lá devagarzinho, pausado, lembrando disso que a gente falou. Leia de novo. Você vai entender. Amém. Glória a Deus. Vou encerrar aqui. Um abraço. Deus abençoe. Fica na paz de Cristo.